Você já se pegou pensando se o impossível realmente poderia acontecer? E se tudo o que você achou ser uma loucura fosse a chave para algo extraordinário? Imagine estar prestes a descobrir que aqueles malucos do seu grupo podem sim estar certos e que você está prestes a se tornar alguém completamente diferente. O que você faria? Aceitaria o desafio ou ficaria na segurança da sua vida monótona? Hoje, vamos embarcar em uma jornada onde, em cada esquina, a dúvida e a surpresa se encontram. Está preparado para saber o que acontece quando você começa a questionar a realidade? Então, aperte os cintos, porque a verdade está prestes a ser revelada. O protagonista estava em um estado de pura confusão. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, uma parte dele se perguntava: e se aqueles malucos do grupo estivessem falando a verdade? Foi nessa hora que o universo conspirou e alguém bateu na porta. Song! Chamou uma voz do outro lado. Ele se levantou todo confuso, sem saber o que pensar, e gritou de volta: o que você quer? A porta se abriu e apareceu um cara de barba, com um sorriso meio enigmático no rosto, segurando 2 pacotes enormes. Tenho 2 entregas grandes para você, disse ele, com aquele tom de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ah, como são entregas VIP, você vai precisar assinar aqui, ele completou, entregando um papel. Song, ainda perdido, achou tudo meio estranho, mas acabou assinando. Onde estão as entregas? Ele perguntou, tentando entender melhor a situação. O cara de barba, com uma calma profissional, respondeu: estão ali na entrada, só confirmar. A entrega e a gente já sai. Só que, ao dar uma olhada no corredor, Song viu algo um pouco fora do normal. Havia um segurança ao lado e 2 caixas gigantes estavam cercadas por 4 seguranças parrudos com cara de quem enfrentaria qualquer coisa para proteger aquelas caixas. Isso é normal? Song perguntou, com a cara de quem ainda não conseguia digerir a situação. O homem de barba, todo tranquilo, respondeu: ah, é que quem enviou pagou um extra, sabe como é? Quando ele olhou os documentos, percebeu que o remetente era de fato a Pena. Não tinha mais como negar, aquilo estava realmente acontecendo. Os caras se despediram e saíram. Com as caixas na mão, Song sabia o que se esperava dele. Os ingredientes para a tal receita do grupo. Quando ele abriu as caixas, lá estavam elas, várias ervas extremamente bem preservadas. Será que vai funcionar mesmo? Vai fortalecer ossos, músculos, como disseram? Ele pensava, agora mais curioso do que nunca. Ele sabia que precisava de uma fornalha, mas o que ele tinha em casa? Uma frigideira e um fogão elétrico. Não vai dar certo, né? Ele pensou, mas decidiu arriscar. Afinal, parecia ser a única opção. Ele organizou tudo e começou a seguir a receita. Já tinha anotado tudo o que era necessário, então só restava seguir as etapas. Algumas partes estavam um pouco confusas, mas ele decidiu não perguntar no grupo. Não queria se envolver mais com aqueles malucos. O processo parecia simples. A receita dizia para ter cuidado com as temperaturas, mas com tudo sendo elétrico, ele achou que não teria problemas. O único estranho era que estava parecendo um caldo, mais do que uma poção milagrosa. Talvez só esteja tudo errado e essa coisa seja apenas uma sopa, pensou ele, jogando mais uma erva. Mas então, algo estranho aconteceu. O colar que ele usava começou a reagir. Peguei sem querer. O que será isso? Ele se perguntou. A receita estava funcionando, ele sentiu. A erva que tinha jogado na água começou a derreter, exatamente como estava descrito. Ele continuou a receita, se importando mais em entender o processo do que em simplesmente seguir os passos corretamente. Agora ele estava no ingrediente 41, e o cheiro já não parecia mais tão normal. A fumaça preta subiu, e em um piscar de olhos metade da água tinha evaporado. Ah não, acho que falhei, pensou. Mas logo se lembrou que até os outros no grupo disseram que falharam várias vezes. Ele não iria desistir, não agora. Faltavam apenas 2 horas até que seus amigos voltassem, e ele queria estar pronto. Mais uma tentativa. Mas, como sempre, o resultado não foi o esperado. As ervas pareciam mais se separar do que se juntar. Ele tentou aumentar a pressão, mas então o apito da panela soou e uma explosão terrível aconteceu, espalhando um cheiro horroroso. Ele correu para abrir a janela. O cheiro era insuportável. Mas ao levantar a tampa da panela, algo estranho aconteceu. O líquido estava parecendo o que a receita descrevia. Uma mistura preta, gosmenta e fedida. É isso aí, ele pensou, se sentindo meio derrotado, mas ainda assim determinado. Ele preparou a pasta e, apesar de todo o cheiro horrível, decidiu experimentar. Se eu for para o hospital, pelo menos vou ser rápido, ele pensou. Colocou a pasta na boca e logo, que engoliu, teve a sensação de que estava engolindo pura pimenta. A dor queimava sua garganta e ele quase pegou o celular para ligar para a ambulância, mas algo inesperado aconteceu. De repente, ele sentiu uma onda de energia, como se seu corpo estivesse sendo preenchido por algo poderoso. As impurezas estavam indo embora, ele podia sentir. Algumas garotas estavam conversando na janela quando de repente viram Song, que estava tirando a camisa. Elas ficaram encantadas com o corpo dele, comentando que ele estava com o corpo 10 de 10.
Ele, no entanto, estava mais preocupado com a quantidade de negócio pegajoso que estava saindo dele. Mas então, ao olhar para o seu corpo, ele ficou completamente assustado. Seu abdômen estava trincado, de um jeito que ele nunca tinha visto antes. A dor no pescoço de tanto jogar simplesmente desapareceu. E sua visão? Insana. Ele podia ver uma lata de lixo a uma distância absurda e até mesmo uma mosca voando por ali. Sua pele estava impecavelmente limpa e saudável. Ele não sabia como explicar, mas sabia que algo grande estava acontecendo. E pior, seus amigos poderiam achar que ele estava usando algum creme milagroso, algo que ele, evidentemente, não tinha usado. Foi nesse momento que ele percebeu. O grupo dos malucos, talvez, realmente tivesse razão. Ele ficou totalmente confuso, sem saber o que fazer. Devo seguir esse caminho maluco e perigoso? Ou devo simplesmente ignorar e viver uma vida normal? Ele se perguntou. Mas ao lembrar da vida monótona, sem emoção, ele decidiu que seguiria adiante. Não poderia perder a chance de viver algo extraordinário. Então, pela primeira vez, ele escreveu no grupo das 9 províncias. Depois de ver uma montanha de livros, ele mandou um simples olá para seus senhores. Pena e o cara do norte rapidamente reconheceram o nome dele e o cara do norte perguntou: "Você finalmente descobriu a verdade, não foi?" Song, com um sorriso de vitória, confirmou. Ele então explicou que tinha recebido os ingredientes de... Pena preparou a poção e ficou muito mais forte. O cara do norte ficou impressionado. "Ou você tem uma sorte maluca ou o destino realmente está de olho em você", disse ele. Song, ainda um pouco inseguro, comentou no grupo que não sabia se o que havia feito realmente deu certo, mas ele sentia seu corpo mais forte. O cara do norte, surpreso, perguntou quantas fornalhas sagradas ele usou e quanto tempo demorou para o primeiro sucesso. Song, um pouco confuso, respondeu: "Usei um fogão elétrico e só tentei uma vez." O cara do norte ficou boquiaberto. Impossível. "Até eu falhei várias vezes. O que é esse tal de fogão elétrico?" Impossível acertar de primeira. Afinal, ele mesmo já tinha falhado um monte de vezes. Aí, o cara veio cheio de curiosidade perguntando sobre aquele fogão elétrico. Seria alguma novidade revolucionária para refinar pílulas? Até a Pena, que geralmente só observava, ficou curiosa. Mas ele explicou que era só um fogão comum da marca Uzen, daqueles que praticamente todo mundo tem em casa. Então o sujeito quis saber qual era a lendária panela usada, e ele respondeu, meio sem graça, que era só uma panela de sopa qualquer. O cara do norte estava fervendo de raiva e perguntou se podia xingar à vontade naquele grupo. Depois de desabafar, ele marcou o mestre da medicina, que chegou já perguntando para o Song como foi o processo e como as coisas aconteceram. Nosso garoto, agora todo confortável conversando no grupinho, começou a explicar o passo a passo. A cada detalhe, o mestre da alquimia interrompia com perguntas. Ele quis saber por que o Song usou água, e o garoto respondeu: "Para não deixar as coisas queimarem no fundo da panela." O cara do norte já estava achando tudo isso bem estranho, começando a imaginar que o Song era algum tipo de gênio da espada chinesa que tinha um fascínio bizarro por utensílios domésticos. Algo que sinceramente não fazia sentido nenhum. Song foi detalhando tudo, até chegar na parte 41, quando a água começou a evaporar. Todo mundo no grupo comentou que era justamente aí que eles sempre falhavam, mas o garoto explicou que nessa hora ele simplesmente adicionou mais água para compensar a evaporação. Isso fez a galera toda no grupo ficar chocada, porque ninguém tinha pensado nisso. O mestre da medicina, depois de ouvir todos os detalhes, disse que ia praticar essas ideias e depois voltaria para mostrar os resultados. Enquanto isso, o cara do norte alertava. Aquele mundo que o Song queria seguir era perigoso. Mas o garoto nem queria saber, só ria da cara dos outros. Então, o cara explicou que ele teria que escolher entre se juntar a uma seita ou seguir como cultivador solitário. A Pena entrou na conversa, falando através de sua borboleta espiritual, dizendo que ajudaria ele. Song perguntou qual era a diferença entre os dois caminhos. E o cara do norte explicou. Sendo livre, você faz o que quiser, mas o caminho é mais difícil. Já entrando em uma seita, você ganha suporte, mas acaba sendo mandado para lá e para cá. Song, claro, não estava nem um pouco a fim de entrar em seita nenhuma. Ele não queria largar a casa dele. Perguntou então como os cultivadores livres se fortaleciam, e a Pena explicou que às vezes, membros do grupo pediam ajuda e em troca davam recompensas. Nosso garoto ficou animadíssimo, dizendo que esse era o caminho perfeito para ele. Ele até anunciou no chat que seria um cultivador livre, e o cara do norte disse que iria ajudá-lo. O rapaz estava empolgado, mesmo sabendo que o cara só ia entregar umas coisas básicas. Mas ei, era exatamente isso que ele precisava. A Pena entrou de novo, dizendo que passar essas técnicas básicas seria ótimo, já que ela queria voltar àquela cidade para se divertir um pouco. Foi aí que o cara da alquimia apareceu no grupo, dizendo que queria ver o Song preparando a receita ao vivo, em troca de alguns recursos. O cara do norte ficou até com inveja, lembrando de como sofreu no começo para conseguir as coisas que o protagonista já estava recebendo agora. Ele pediu o endereço do Song, que olhando para a planta que tinha, ficou imaginando que o mestre também precisaria dela. Só que aí o cara falou que chegaria na manhã seguinte. Song ficou meio sem jeito.
Afinal, ele tinha aula, mas decidiu que dessa vez ia matar a aula mesmo. Nosso protagonista achava que tinha acumulado um monte de desafios, mas no fim das contas, estava recebendo um monte de ajuda. Ele perguntou se podia compartilhar o líquido da receita com a família, e o cara do norte disse que sim, emocionado por ver um garoto que experimentou um poder tão bom e ainda queria compartilhar. Ele explicou algumas regras para isso e perguntou se o Song sentiu algum efeito colateral. O garoto respondeu que não, e o cara, todo curioso, perguntou se ele já teve ou tem namorada. Song ficou sem entender nada e disse que tinha acabado de entrar na universidade. Então estava tranquilo. O cara seguiu perguntando sobre a vida amorosa do Song, que já estava bem sem graça. O do norte explicou que quem consome aquele líquido, mas não tem muita energia inacumulada, tipo por não ter um relacionamento, acaba sobrevivendo numa boa. Resultado? O Song foi zoado no grupo, chamado de Virgem no Zap. O mestre imortal do Trigrama entrou na conversa, perguntando ao cara do norte por que ele recomendou o caminho livre para o garoto. Ele explicou que era por causa da idade. Nenhuma seita aceitaria alguém que começou a praticar depois dos 18, mas, sendo cultivador livre, ele mesmo poderia ajudar o Song a se fortalecer. No quarto, Song recebeu uma ligação do amigo Tubo, falando sobre outro amigo deles que ganhou muito dinheiro, então eles precisavam sair para comer algo. Enquanto caminhava, Song achava que estava no caminho certo, passando perto de um beco, mas claro, era aí que ele notava um grupo de delinquentes cercando uma garota. O quarteto, do cabelo arco-íris, precisava ser preso urgentemente. Ele não pensou duas vezes, pulou para intervir. O delinquente ia falar algo para a garota quando Song agarrou ele pelos cabelos e levantou como se fosse um boneco de palha. Os outros capangas pegaram bastões, mas o Song já estava confiante, derrubando 2 no chão rapidinho. Assustados, os outros fugiram, carregando os amigos desacordados. Ele estendeu a mão para a garota, perguntando se ela estava bem, mas ela simplesmente ignorou e mandou ele não se meter. Rapaz, essa daí era fria. Ele ficou pensando se ela era louca, mas decidiu deixar para lá. Afinal, não queria se atrasar para o compromisso com os amigos. Na aula, ele ficava se perguntando quando o mestre da medicina iria chegar. O amigo acordou assustado, dizendo que ouvia uma barulheira, quando de repente a parede quebrou. Um cara de olheiras gigantes apareceu no meio da fumaça, chamando pelo Song e se apresentando como mestre da medicina. Na hora, o garoto percebeu. Esse cara era muito mais esquisito do que parecia no chat. Do lado de fora, o mestre explicou que usou GPS e um poder para localizar quem tinha o líquido de temperamento corporal e, assim, encontrou o Song. O garoto fez piada, dizendo que não esperava receber o Vegeta em pessoa, mas o cara explicou que estava daquele jeito porque vinha virando noites. Song, claro, perguntou por que ele parecia usar lápis de olho, e o mestre disse que eram só olheiras. Ele ficou desacreditado. O cara do chat, que parecia calmo e habilidoso, era um verdadeiro maluco. Foram até o dormitório, onde o mestre perguntou se ele refinava pílulas ali mesmo, e curioso, quis ver ele preparar um líquido. Só que Song falou que tinha aula à tarde. O mestre respondeu que não tinha problema, bastava dizer quem era o professor da aula. O garoto, desconfiado, perguntou se ele não mandaria o professor para o hospital. O mestre só mandou um joinha, dizendo que pensavam igual, mas que ele só quebraria uma perna. Song achou melhor nem deixar isso acontecer. Já tinha passado raiva demais com o professor. O mestre ficou meio sem graça, dizendo que já tinha esgotado suas estratégias e sugeriu criar uma pequena catástrofe para suspender as aulas. Song disse que bastava pedir dispensa mesmo e sugeriu que fossem para outro lugar, com medo de destruírem o campus. Lembrou da planta que tinha encontrado e perguntou ao mestre se ele ainda precisava. O cara respondeu que sim, que até encontrou, algumas, mas de qualidade horrível. Song apontou para a planta que ele tinha, e o mestre ficou impressionado, dizendo que nem tinha notado a presença dela. Além disso, ela parecia ter crescido em um lugar fantasmagórico por mais de 60 anos. Song perguntou se ele precisaria, e o mestre confirmou, mas avisou que aquilo tinha um valor quase inestimável. As 2 caixas que ele tinha recebido antes nem chegavam a 1/10 daquilo. Song respondeu que tudo bem, porque se ele não tivesse compartilhado a receita de graça, nunca teria descoberto essa planta. O mestre aceitou, meio envergonhado, dizendo que agora teria que trazer algo muito melhor para compensar e pediu ao monge do grupo algumas técnicas raríssimas. Enquanto isso, o cara do norte brincava, perguntando a Pena se ela já tinha sido seduzida pelo Song. Ela estava querendo muito ajudar ele. O pai da Pena tinha parado de encher o saco do Sabre, que agora estava de volta no grupo, só para começar a encher o saco de todo mundo. Porém, o grande mestre só mandou um sorrisinho, uma espada, e com isso o cara disse que estava tudo bem, ele ia parar. Do nada, o mestre foi até a janela e abriu. Nosso garoto ficou confuso quando ele ergueu os dedos para cima. Ele disse que pelo visto era assim que ia ser, e explicou que ele passou a localização deles e logo os itens chegariam. Nosso garoto perguntou se o próprio mestre ia vir até ali. O cara respondeu que não, provavelmente o monge ia enviar uma espada voadora. E lá estavam vindo. Ele falou que estava logo na hora dele ver a prática dele de fazer o líquido corporal andando nas ruas. O protagonista perguntou onde eles ganhavam dinheiro. O mestre questionou se ele estava com problema com dinheiro e disse que eles tinham bastante. E avisou ao Song que, quando ele aprendesse a fazer pílula também, receberia muito. Nessa hora, ele pareceu notar algo, e o Song perguntou o que foi.
Ele disse que não era nada demais. Você já parou pra pensar de onde esses caras tiram dinheiro? Pois é, o Song também não sabia e foi logo perguntando. O mestre, meio rindo, respondeu que eles estavam bem de grana e ainda avisou. Quando você aprender a fazer pílulas, garoto, também vai ganhar muito. Mas aí do nada, o mestre parou e ficou com uma cara estranha. Song, curioso, perguntou o que tinha acontecido. O mestre só deu um sorrisinho e falou, nada demais. Mas, sinceramente, parecia que ele tinha percebido algo. Enquanto isso, escondido ali perto, o cara que quase foi notado pelo mestre estava tremendo feito vara verde. Ele não conseguia acreditar na força daquele homem. E mesmo assim, estava decidido a recuperar o espírito fantasma para poder voltar para a casa dele. De repente, o mestre parou em frente a uma casa e falou, essa aqui é perfeita, vamos alugar. Song, meio preocupado, sugeriu que talvez fosse melhor esperar, já que eles nem tinham conversado sobre aluguel ainda. Mas o mestre ignorou, foi lá, tocou a campainha e um moço abriu a porta perguntando se eles eram do delivery. O mestre riu e explicou que não, eles estavam procurando um lugar para alugar, e aquela casa parecia ideal. Só que o dono não gostava muito da ideia de dividir espaço com outras pessoas e já foi dizendo que não ia aceitar dinheiro nenhum. Mas adivinha? Uma hora depois, lá estavam eles, com a casa nas mãos. Obviamente, o mestre tinha dado uma grana tão boa que o cara não conseguiu recusar. Agora, era hora de começar os experimentos. Song foi explicando que precisava colocar água e deixar ferver por 5 minutos. O mestre só observava, admirado, pensando. Como esse garoto chegou a essas conclusões sem nunca ter refinado pílulas? Talvez, por mais jovem ou nem tanto que fosse, Song tivesse algum talento natural. Algumas horas depois, Song avisou para ele tomar cuidado. Pá! A panela explodiu. Subiu um cheiro horrível com uma fumaça densa. Eles se aproximaram para conferir, e o mestre usou um pouco da energia dele para puxar a mistura. Ele percebeu que tinha conseguido metade do efeito da receita certa. Não era perfeito, mas já era ótimo para cultivadores iniciantes. Song perguntou se aquilo ajudava a completar uma fórmula, e o mestre respondeu que sim, mas que ele ainda precisava estudar mais. Então ele pediu ajuda ao Song pelos próximos dias, e Song, todo empolgado, disse que seria um prazer ajudar. Ele perguntou onde estavam os itens que o Buda tinha mandado, mas o mestre explicou que ainda ia demorar um pouco. Song falou que ia voltar para o dormitório, mas o mestre entregou a chave do andar de cima e disse que ele podia ficar por lá mesmo. Song agradeceu, e enquanto andava pelas ruas, pensava que aquilo era perfeito. Finalmente, um pouco de privacidade. Só que, surpresa, ele viu de novo aquela mesma garotinha cercada pelos delinquentes. Ele teve um déjà vu e correu para ajudar. Só que dessa vez, ela notou ele se aproximando, pegou o delinquente pelo pescoço, que diga-se de passagem estava todo animadinho esperando por um beijo, urgência em mandar esses caras pra cadeia, hein? E cabum! Deu-lhe uma cabeçada na boca. Quando os outros vieram pra cima, ela deu uma bicuda no chão e tacou todo mundo longe. Song ficou de boca aberta. Agora ele entendia porque ela tinha ficado brava quando ele tentou salvar ela da outra vez. Ela não precisava de ajuda nenhuma. De volta ao dormitório, rolava uma conversa estranha. Um tal de Momou estava falando lá dentro, mas Song não. Reconhecia a outra voz. Lá estava Zug-Yue, um cara que agia e se vestia como mulher, mas não gostava de homem. Eu acho, porque ele estava contando que tinha saído com uma menina chamada Xiao Mei. O amigo de óculos comentou que isso era incrível, e Zug-Yue, todo animado, começou a rolar no chão dizendo que ficou tímido e feliz. Mas tinha um detalhe que ele estava preocupado. O medo de ter que beijar ela. O loirinho sugeriu que eles praticassem um beijo para ele ganhar experiência pro encontro. O amigo de óculos ficou assustado, tipo, eu ouvi direito? Mas Zug-Yue já se jogou em cima dele dizendo que estava na hora da prática. Song, do lado de fora, escutava toda essa confusão e se perguntava se Momou ia perder a pureza dele ali mesmo. Ele não sabia se ficava fora ou entrava para ajudar o amigo. Mas de repente Zug-Yue abriu a porta, todo animado, encarou o Song e se apresentou como amigo de infância do Momou. Song, meio sem jeito, falou que era colega de quarto. Aí Zug-Yue perguntou se ele tinha conhecido alguém estranho ultimamente, porque ontem tinha um cara perguntando informações sobre ele pra todo mundo. Song ficou alerta, pensando que talvez fosse alguém seguindo o mestre da medicina. Logo, depois Momou apareceu no quarto, desolado, no chão, falando que estava manchado. Song tentou animá-lo, perguntou se o Zug era homem ou mulher, mas o amigo nem queria responder. Então Song decidiu deixar ele quieto e foi pra janela, esperando a entrega da tal espada voadora. Momou disse que eles iriam sair naquela noite, que ele precisava esquecer de tudo e queria levar Song pra uma festa. Ele deu tchau, dizendo que esperava por ele. 1 minuto depois, o mestre apareceu dizendo que a entrega estava chegando. Eles foram até a janela e lá vinha a espada, literalmente voando. Song, maravilhado, perguntou pelos manuais. O mestre abriu um compartimento escondido na espada e mostrou que estavam ali. Song achou estranho. Como é que tanta informação cabia num espaço tão pequeno? Mas surpresa, era um pendrive. Song ficou desolado, pensando que esses cultivadores estavam modernos demais. Ele colocou o pendrive no computador e viu 2 pastas com as técnicas de cultivo.
Os arquivos tinham nomes como Arquivo 01 até Arquivo 18, simples assim. Song abriu e viu fotos do monge praticando. Ele foi abrindo uma por uma, dizendo que tudo parecia simples demais. Mas o mestre explicou que o mais importante não era o nome, mas a sequência. Song já começava a se imaginar nas lutas, usando a técnica JPEG número 03, todo empolgado. O mestre, sério, falou que ele precisava primeiro estabelecer a fundação, depois partir para a prática interna, meditar e aprender a transbordar sua energia. Com isso, ele finalmente começaria a entrar nos ranks de cultivo e ascenderia ao primeiro estágio mortal. Observando as técnicas, de repente o Song se viu num gramado com o próprio Buda praticando bem na frente dele. Ele ficou confuso. Não sabia se aquilo era coisa do mestre ou se era alguma doideira vinda da técnica que ele recebeu. Mas seja lá o que fosse, ele tinha que aproveitar. Do nada, ele estava de volta no quarto. Virou pro mestre e contou o que viu. E aí o mestre explicou. Aquilo era uma simples ilusão. Algo comum para quem tá em um nível mais baixo. Quando alguém limpa a mente e se concentra demais, pode acabar entrando nesse estado de hipnose. Song ficou maravilhado. Disse que era como ter um mestre lendário ensinando na frente dele. E o melhor, depois de ver a prática algumas vezes, ele já tinha decorado tudo. Só que estava exausto. Avisou o mestre, e o mestre só respondeu. Então tá na hora de praticar. Com isso, eles foram direto pro telhado. Lá em cima, ele começou a usar as técnicas enquanto o mestre ficava de olho, passando dicas e corrigindo os movimentos. Mas o Song explicou que não estava sentindo nada diferente, nenhuma energia. O mestre então disse que ele precisava relaxar, controlar os golpes e colocar força em cada movimento. Song respirou fundo, se concentrou, ajoelhou e então mandou um soco com tanta precisão que uma leve energia saiu do seu corpo. O mestre parabenizou. Ele tinha conseguido usar um pouquinho de ki espiritual. O mestre disse para começar o segundo movimento. Eles iam continuar ali mesmo, na marra. Ele achava que o Song não ia aguentar muito, já que só tinha consumido um líquido de temperamento e aquilo não era lá muita coisa. Mas o Song estava pilhado, com sangue nos olhos, e prometeu que ia completar os 18 movimentos, nem que fosse a última coisa que faria. Já estava no quinto movimento quando sentiu o corpo começar a falhar. A energia estava acabando. Ele tentou fazer o sexto e ploft, caiu no chão. O mestre olhou para ele meio pensativo. Por um segundo, até considerou não ajudar, mas viu que o moleque estava dando tudo de si. Então disse para ele abrir a boca. E mandou mais do líquido de refino direto. Song sentiu o poder subir outra vez pelo corpo, como se tivesse tomado uma jujuba mágica. Mesmo exausto, encontrou forças para continuar praticando até o fim. Finalmente, ele completou os 18 movimentos e podia sentir o poder circulando pelo corpo dele. Apesar do cansaço, estava completamente energizado. O mestre então falou, agora senta aí, vamos praticar outra técnica antes que o sangue esfrie. Essa técnica servia para afastar distrações e focar toda a energia mental. Song sabia que com isso, ele veria o verdadeiro eu dele. E claro que ficou curioso. Como será que ele realmente era por dentro? Mas, estranhamente, o verdadeiro eu dele era exatamente igual à sua forma atual. Ele se perguntou se era porque ainda era um mortal comum. Tentou se concentrar ainda mais e mandar energia pro coração, mas acabou ficando tonto. E caiu duro no chão. O mestre explicou que ele tinha usado energia demais e estava completamente exausto. Song então contou que o verdadeiro eu dele era igualzinho à sua forma normal, e perguntou o porquê disso. O mestre respondeu que isso acontece quando a pessoa é boa de verdade. O verdadeiro eu não precisa assumir outra forma quando a sua já é pura. E completou dizendo que era incrível que o Song não tinha nenhuma mancha em sua alma. Com isso decidiu que era hora de encerrar. Song agradeceu, e do nada o mestre Puff sumiu, deixando o coitado do garoto ali largado no chão, sem saber nem como levantar. Um tempo depois, ele conseguiu voltar pro quarto, se arrastando de cansaço. Mas ao abrir a porta, viu a prima. Sim, a prima médica. E assim que viu a receita que ele tinha usado, já soltou. Você tá querendo acabar com a própria vida? Ele respondeu. Não é bem isso. Enquanto pensava internamente em como explicar uma maluquice daquelas, ela cruzou os braços e disse que ele tinha que dar uma boa explicação. O Song então soltou aquela desculpa básica. Disse que entrou num grupo meio esquisito que passou essa fórmula e que ele consumiu pra ver se não era veneno mortal. Ela olhou nos olhos dele e falou que ele parecia estar dizendo a verdade. Mas, mesmo assim, aconselhou que ninguém mais usasse aquilo de jeito nenhum. Song tentou amenizar o clima, convidando ela para jantar com os amigos. Mas ela disse que não estava muito afim. Foi embora e ele só conseguiu acenar e dar um tchauzinho. Sem graça. Mais tarde, por volta das 6 da tarde, ele estava indo encontrar os amigos. O primeiro que viu perguntou: o que aconteceu com o Momou? O cara parece que quer sumir do mundo. Song então viu o pobre do Momou chorando. E aí ficou sabendo que logo teria um evento esportivo. Adivinha? Uma corrida daquelas de 5 km que faz a alma sair do corpo. A parte boa, ou não, é que a única pessoa do grupo selecionada foi o Song Chuang. Ele ficou indignado. Por que eu? O amigo só respondeu, tanto faz. Agora que já foi escolhido, vai ter que correr. Mas,
Song estava confiante. Agora que começou a cultivar, isso não seria problema. Ergueu a latinha e falou: "Eu vou vencer por nós." Um tempinho depois, estava todo mundo desmaiado de tanto beber. Só que agora o álcool não fazia mais efeito nele. Então decidiu voltar pro quarto e dar uma olhadinha no grupo, onde o pessoal estava comentando sobre o tal monarca branco que estava prestes a ressurgir depois de 150 anos. Song achou tudo aquilo estranho. Até porque onde o pessoal estava falando sobre um tal monarca branco que estava prestes a surgir novamente depois de 150 anos. O Song achou estranho, até porque o próprio cara do norte estava com medo. O Sabre Louco até falou que estava indo para um cultivo isolado e que não era mais para falarem com ele. Porém, todo mundo sabia que ele era com medo do monarca branco. Ele percebeu que não era uma boa mexer com esse cara e decidiu ir dormir logo. Enquanto isso, na cidade, alguém pulava pelos prédios e entrou no quarto do Song, onde ele estava dormindo na beliche. Na hora pulou, falando que aquele era o cara certo. Vendo o colar no pescoço, falou que ia ser mais fácil do que esperava. Ele tentou golpear, porém uma aura saiu. O golpe foi certeiro no selo, mas a arma ricocheteou. Na hora, o cara ficou tonto, como se tivesse sido envenenado. Ele começou a cuspir sangue e percebeu que ia ter que voltar pro mestre dele. Enquanto isso, o mestre num hotel estava esperando o Lago voltar com o item que ele tinha pedido. O cara bateu na porta, ele mandou entrar e assim que abriu, o cara caiu no chão, acabado. O mestre perguntou o que tinha acontecido e com os olhos roxos, o sujeito disse que foi envenenado. O mestre ficou assustado com o nível do veneno e puxou uma pílula de antídoto, pensando que esse Song Chuang era mais perigoso do que imaginava. O problema é que nem o antídoto funcionou. Ele ficou com medo do Song usar a direção do veneno para encontrar os dois e se jogou do hotel. Enquanto isso, nosso garoto estava acordando tranquilamente às 5 da manhã. Ele sentiu um estranho cheiro de sangue e se perguntou se um ladrão tinha aparecido, já que a porta estava aberta. Ele viu uma lâmina no chão e percebeu que parecia ser uma espada. Se esse era o caso, não era coisa de ladrão, já que um ladrão comum não saberia usar uma arma assim. É aí que ele se perguntou se talvez alguém estivesse querendo a vida dele. Tentando traçar as possibilidades, ele sabia que, se fosse, por causa do mestre da medicina, teriam ido até o cara, e não até ele. Aí ele se lembrou de tudo o que aconteceu com a pena e o item que recebeu, e se perguntou se a pessoa que ela comentou naquela época estava por trás disso. Andando pelos dormitórios, o Zud veio correndo, chamando pelo nosso garoto. Perguntou se ele tinha achado o cara que estava caçando ele. Nosso garoto disse que não. O Lur, então, passou todas as informações que tinha colhido dos estudantes sobre o cara que estava perguntando. Ele tinha 1,83 de altura, sotaque de uma cidade, até passou todas as características faciais. Nosso garoto percebeu que isso era próximo àquele templo. Ele estava indo para a casa do mestre da medicina quando viu uma garota saindo de lá. Ela pegou um vaso de alquimia da parte de trás do carro e deu-lhe umas bicudas e o negócio cresceu. Ele achou esquisito e tinha certeza que normal essa louca não era. A garota chamou pelo nome do Song e mandou ele vir ajudar porque ela era uma dama. Levando a fornalha, ele perguntou como ela sabia dele e ela disse que dava pra dizer que tinha uma relação íntima com o mestre da medicina, então era normal que soubesse. Nosso garoto perguntou se ela era esposa ou algo do tipo e ela disse que não, por enquanto era só uma discípula. Porém, como o mestre da medicina estava na cidade, ela teve que vir até aqui e trazer o fogão para poder ajudar ele. Nessa hora, o mestre apareceu com um monte de fumaça, falando que estava esperando eles. Ele perguntou pro Song se ele tinha sido atacado na noite passada, e agora ele entendia por que não morreu. O Song disse que sim, e que a pessoa deixou essa lâmina no quarto dele. Ao ver o cheiro de sangue, o cara falou que a pessoa que o atacou já tinha matado múltiplas pessoas, e perguntou como ele estava se sentindo. O Song, todo psicopata, falou que se sentia animado. A menina e o mestre falaram que ele realmente era peculiar. O mestre então explicou que deixou uma marca no garoto. Quem o ataca é envenenado. Por isso que ele saiu vivo. O mestre pediu desculpas, dizendo que envolveu o garoto nisso. O Song fala que tudo bem, até porque foi por causa dele que sobreviveu. Então mostra o espírito da fantasma, dizendo que acha que o pessoal tá atrás desse negócio. O mestre da medicina fala que é uma possibilidade, e a garota do lado dele diz que vai exterminar todo mundo se entregarem isso pra ele. Ele dá-lhe uma na cabeça dela, falando que assim ela ia atrapalhar o cultivo do garoto. O Song então pergunta se existem técnicas para identificar as pessoas que estão seguindo. O mestre fala que é muito fácil e começa a ver uns arquivos do estudioso Shang Gong. Nosso garoto pergunta quem é, e o chefe explica que é um cara conhecido como bomba nuclear. Isso porque tacaram uma nele, e o cara sobreviveu. O mestre fala então que encontrou o arquivo sobre como detectar aqueles que estão perseguindo usando energia mental. Nisso, o Song fala que tem uma ideia. Se a pessoa foi afetada por veneno, ela vai ter que comprar o antídoto em lojas de ervas. O mestre da medicina fala que é, e passa as 4 coisas que ele precisaria para fazer o antídoto. Ele entrega pro Song, que agradece. Enquanto isso, na Ilha do Espírito Borboleta, a Pena, que até agora não sei o nome, estava lá, olhando o jornal dos cultivadores. Ela viu algo sobre uma ilha flutuante que chamou a atenção dela. Viu que o lugar era em Indonai e pensou em ir pra lá para se divertir. Porém, nessa hora, um cara apareceu e perguntou onde a Pena Suave pensa que tá indo.
Ela diz que viu um lugar muito fofo e queria conhecer, pediu pra ir junto. Ele fala que sim, porém ela teria que primeiro se familiarizar com a formação dos contratos. Animada, ela foi correndo, falando que ia fazer isso agora. O pai achou esquisito e ficou se perguntando se ela tinha algum amigo pra dar like nesse vídeo, molecada! E você, já tá inscrito? Porque olha, se curtiu até aqui, tem outro vídeo aparecendo aí na tela que tá insano. Vai lá ver também que é só pedrada. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto! Ó, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.